Eu sou ferrenhamente contra a guerra às drogas, até o último fio de cabelo. E eu debato na internet desde a época do Orkut. Então é muito comum que muitas pessoas venham dizer: ah, mas você é um insensível, você não tá nem aí, né, para os dependentes químicos, para as famílias que são destruídas com as drogas e uma série de coisas. E eu sempre tenho que responder, né, eu sempre dou uma resposta para isso, e dessa vez eu resolvi transformar ela num vídeo, tá? Eu resolvi transformar ela num vídeo também porque eu fiz um vídeo sobre esquerda e direita, né, onde eu inclusive cito a guerra às drogas, que eu sou contra, e um inscrito do canal, então tá, vou até ver aqui, ó, o Thiago Conceição, eu vou deixar o comentário dele, mas ele faz um comentário bem sucinto, né? Ele diz: creio, professor, que você nunca teve em sua família um dependente químico, tá? De certa forma, né, uma acusação, então, né? Eu nunca tive na minha família um dependente químico, então eu sou insensível para a dor deles, por isso eu sou contra a guerra às drogas, né? Bom, eu já adianto que eu tenho um dependente químico na minha família, tá? Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é dependente químico, de drogas pesadas, inclusive, e justamente por isso também, um dos motivos de eu ser contra a guerra às drogas é eu ter um dependente químico, embora eu não ache que você precise ter um dependente químico na família para ser contra as drogas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, pessoal, quem tá chegando agora, eu gostaria de convidar a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, e se quiser contribuir com o Apoia-se, será muito bem-vindo. Então, eu normalmente vejo esse tipo de argumento como uma espécie de chantagem emocional, né? Você parte de um pressuposto errado, né? Você parte do pressuposto de que ser contra as guerras às drogas é não estar preocupado com os males que as drogas causam, quando na verdade é exatamente o oposto, tá? Se a gente está preocupado com os usuários de drogas, com os dependentes químicos e com as famílias que são destruídas pelo mau uso de drogas, a gente deveria ser contra a guerra às drogas. Primeira coisa, né? Vamos pegar o exemplo desse dependente químico da minha família, que eu não vou comentar quem é, não vou, né, nem dar nenhuma informação, porque a vida privada dele não diz respeito nem a mim, infelizmente, que sou afastado dele, nem a vocês, né? Agora, o que eu posso dizer é que a guerra às drogas só serviu para que ele apanhasse da polícia inúmeras vezes, né? E para que ele se sinta parte da escória da humanidade, para que ele se sinta que ele não tem nenhum valor, para que muitas pessoas ao redor dele sintam que ele não tem nenhum valor, porque ele é um dependente de drogas, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né? A guerra às drogas, ela não evita que as pessoas entrem nas drogas, pelo contrário, muitas vezes ela faz com que as pessoas entrem nas drogas, tá? A psicologia já está cansada de saber que a proibição muitas vezes exerce um poder de fascínio, né? Ela exerce um poder de atrair as pessoas para aquilo que é proibido, tá? Então, muitas vezes a guerra às drogas serve de propaganda. Inclusive, eu vi um vídeo na internet muito interessante sobre isso, que mostra como a Proerd, né, atrapalha que as crianças, os adolescentes, não entrem nas drogas, né? A Proerd é uma palhaçada, a Proerd é uma piada de mau gosto, a Proerd é patética, e toda essa coisa, né, inclusive vira meme, né? E todo esse espantalho que a Proerd faz com que as crianças não levem a sério o problema que é, muitas vezes, abusar das drogas, tá? Então, esse efeito proibitivo faz com que as pessoas caiam nas drogas. Mas esse não é o principal fator que a guerra às drogas tem de ruim, tá? O principal fator é que, primeiro, ela não impede, né? Todo final de ano eu recebo um meme de parabéns às drogas, que mais uma vez venceram as guerras às drogas, né? As pessoas têm acesso às drogas, e a guerra às drogas, ela gera uma condição de infâmia para os usuários de droga, claro, para alguns usuários, né, os usuários pobres. Se você for um artista global usando droga, se você estiver usando droga numa mansão, no iate, elas são ilegais, mas elas são perfeitamente aceitas, tá? A polícia não consegue fazer absolutamente nada em festa de granfino, né? A carteirada sempre vem, a carteirada sempre ganha. A polícia vai subir as favelas para genocidar parte da população pobre, preferencialmente negra, né, em nome de um pretexto, né? O pretexto é a proibição das drogas, que supostamente essa proibição ajudaria, né, as pessoas, os dependentes químicos, etc. Quando na verdade muitas dessas pessoas que estão morrendo na guerra às drogas são dependentes químicos, tá? Eu não quero minimizar os males que as drogas causam mais males, elas matam inclusive em muitos momentos, tá? Mas a guerra às drogas mata mais ainda. Então eu gostaria de convidar todo mundo que
está preocupado com dependentes químicos, né, apoiarem o SUS, tá? O SUS, o dependente químico, ele precisa de SUS, ele precisa de psicólogo, tá? É bem difícil você ter um acompanhamento psicológico, né? As pessoas em situação de carências ter um acompanhamento psicológico forte, né, frequente, sem que elas precisem pagar por isso, né? Isso é bastante cruel na nossa sociedade nos dias de hoje, tá? Essas pessoas precisam de psicólogo, às vezes elas precisam de remédio, às vezes elas precisam ser acolhidas, às vezes elas precisam de uma perspectiva de futuro. Então a gente precisa, né, de uma sociedade que não invista no desemprego como a gente faz hoje, né? Hoje a gente investe no desemprego de uma parcela da população para servir de exército de reserva, tá? E para quem entende, não vou entrar no conceito de exército de reserva aqui, mas então a gente precisa investir em que as pessoas não tenham uma vida de merda. Infelizmente, não tem outra palavra, tá? As pessoas abusam das drogas não porque existe algo malvado que pega a pessoa que tá lá na sua vida maravilhosa, feliz, de repente dá um deslize, usa uma droga e de repente destrui a vida dela. Isso é historinha pra boi dormir, tá? Isso é o bicho-papão dos adultos, isso é o bicho-papão das pessoas desinformadas. As pessoas usam drogas para fugir da realidade que elas têm e muitas vezes essa realidade ela é muito ruim, tá? Então um uso recreativo de drogas são pessoas que têm, né, seus problemas e muitas vezes querem fugir desses problemas e esporadicamente fogem desses problemas, tá? O dependente químico, que muitas vezes nem dependente químico ele é um dependente psicológico das drogas, é a pessoa que quer fugir da sua realidade o tempo todo, porque o tempo todo a sua realidade é uma merda. E a gente precisa então mudar essa realidade, tá? E a guerra às drogas não ajuda, a guerra às drogas piora a realidade, tá? A guerra às drogas coloca a pessoa na infâmia, né? Coloca a pessoa como um marginal, como marginalizado, né? Na condição de marginalizado, ela coloca a pessoa como inferior aos outros, ela dá o direito, né, de criar um órgão institucionalizado que vai realmente, literalmente, bater e matar muitas vezes essas pessoas em nome, né, do bem das pessoas, né, em nome do bem que a guerra às drogas supostamente traria, e nenhum dado da nossa realidade, não tem no direito penal, na sociologia, ninguém está produzindo conhecimento e chegando à conclusão de que a guerra às drogas traz algum benefício. Pelo contrário, é cada vez mais assim, já tem tanta informação sobre o fracasso delas que a grande questão é por que diabos elas ainda existem, tá? Agora, dito isso, né, a gente também tem que pensar um pouco, se a gente está preocupado com o malefício da droga, né, vamos pensar as pessoas morrendo no mundo, né? Eu tenho aqui alguns dados, tá, tirando do Our World in Data, dado de 2017, mas se a gente fosse atualizar também, teríamos algo muito parecido, né? Mortes, tá? Mortes no mundo em 2017, tá? Por doenças cardiovasculares, 17,9 milhões e por doenças respiratórias, 3,91 milhões, tá? Isso proveniente de uma série de estilos de vida, né? Sedentarismo, má alimentação, olha só, já dá mais de 20 milhões só disso, tá? A gente não vê tanto moralismo, a gente não vê uma polícia violenta, né, matando as pessoas que têm certo tipo de comportamento que pode levar elas a terem doenças cardiovasculares ou respiratórias, tá? A gente não tem essa violência e, no entanto, mais de 20 milhões de mortes. Acidentes de estrada, 1,24 milhões. Ainda é bastante coisa, né, gente? E, no entanto, a gente pode até se gabar na nossa sociedade das vezes em que a gente faz um trajeto que demoraria 2 horas em 40 minutos ou 1h20, não sei, né? Se gabar do quão rápido, do quão velozes e furiosos nós somos. Isso é perfeitamente naturalizado na nossa sociedade. Problemas relacionados ao álcool, 184.934. O álcool é uma droga legalizada, tá? O álcool é uma droga que a gente pode fazer propaganda, o álcool é uma droga que a gente usa. Eu poderia aparecer aqui com álcool e não iria causar nenhuma polêmica, tá? Isso acontece frequentemente, não há um problema nenhum a gente usar álcool, não existe moralismo em cima do uso de álcool, mas ele mata, né, quase 200 mil por ano. Problemas relacionados a todas as drogas, né, ilegais. 558.348 em fator de risco, 166.613 em termos de overdose.
tá? Então mata aí bastante, mas mata menos que acidente de carro, mata menos que doenças cardiovasculares ou doenças respiratórias, mata muito menos, eu diria, tá? E todas essas drogas isoladas matam menos que o álcool. O álcool mata muito e o cigarro mata muito, são as drogas que mais matam isoladamente, tá? As drogas legalizadas são as que mais matam e, no entanto, né, o que existe é o moralismo em cima das drogas proibidas, que várias delas, né, cada uma deveria ser analisada isoladamente, a gente deveria poder conversar abertamente, sem estigmatizar ninguém, né, e sem matar ninguém, e sem colocar ninguém na cadeia por causa disso, porque se a gente está realmente preocupado com os dependentes químicos, essa é a coisa certa a fazer. Então, respondendo ao inscrito do canal, eu tenho dependente químico na minha família, eu me preocupo com os males da droga, tanto na pessoa da minha família quanto em todo mundo, tá? E eu sou ferrenhamente contra a guerra às drogas justamente por causa disso, não apesar disso. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado e boa noite.